Olá, nós continuamos lendo o Evangelho de João, hoje no capítulo 8, a partir do versículo 37. Jesus continua falando sobre a verdade que liberta. Ele está dizendo a eles: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles dizem que nunca foram escravos, e Jesus prossegue. Eu sei que vocês, versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Jesus continuou, mas estão tentando me matar, porque entre vocês não há lugar para minha palavra. Eu estou lhes falando o que vi na presença do Pai, e vocês também falam o que ouviram do Pai de vocês. A tensão vai aumentando. Abraão é nosso pai, responderam eles. Se vocês fossem mesmos filhos de Abraão, respondeu Jesus, fariam o que Abraão fez. Mas agora vocês estão tentando me matar, a mim, um homem que lhe disse a verdade que ouviu de Deus. Não foi isso que Abraão fez. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Não houve nada de moral em como nós nascemos, responderam. Não houve nada de moral em como nós nascemos. Nós não somos filhos bastardos. Temos um pai e esse pai é Deus. Se Deus de fato fosse o pai de vocês, Jesus respondeu, vocês me amariam. Mas eu vim de Deus e estou aqui. Vejam bem, eu não vim por iniciativa própria, foi Ele que me enviou. Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Só pode ser porque são incapazes de ouvir as minhas palavras. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e estão ansiosos para realizar o que ele quer. Desde o princípio ele é homicida e nunca permaneceu na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala o que é natural para ele, porque é mentiroso. Aliás, é o pai das mentiras. Contudo, porque eu falo a verdade, vocês não acreditam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Se eu falo a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que procede de Deus, fala as palavras de Deus, por isso vocês não me entendem, porque vocês não procedem de Deus. Tensão máxima aqui entre Jesus e as pessoas aqui, os judeus aqui, tensão máxima. As pessoas haviam crido em Jesus e Jesus começa a convidá-las a permanecer na sua palavra para que elas fossem libertas. E a coisa passa por essa relação de filiação, que é muito importante o que Jesus está dizendo. Jesus está apontando para uma coisa que eu acho fundamental, porque primeiro ele diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas estão tentando me matar, porque entre vocês não há lugar para a minha palavra. E depois ele diz, se vocês fossem mesmo os filhos de Abraão, então, primeiro ele diz que vocês são descendência, mas depois ele diz que vocês não são filhos. É interessante porque a gente aprende com Jesus, ou aprende em Jesus, que filiação está comprovada por você repetir as obras do seu pai. É interessante, você só se torna filho de Abraão, ele está dizendo, se você repetir as obras de Abraão. E você só se torna filho de Deus quando você repete, quando você segue, quando você pratica as obras de Deus. É muito interessante, porque eles são descendência de Abraão. Então, ou seja, há uma relação, sim, genética, cultural, reconhecida. Sim. No entanto, há um espírito, há um modo de atuar, há um jeito de ser na vida que fala se a gente é se a gente é filho, se a gente está filiado, àquela paternidade. E ele vai dizer, né, que faz o que o pai deseja, o que o pai quer, o que ele ouviu do pai, o que ele aprendeu do pai. E ele vai tensionando, dizendo, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam, mas vocês estão tentando me matar. Um homem que diz a verdade. Não foi isso que Abraão fez. Ele diz, Abraão não fez isso, Abraão não atentou contra a verdade, não atentou contra mim. É isso que ele está
tá dizendo, né? Jesus tá aqui já nesse limiar entre o Jesus de Nazaré e o Jesus divino, né? Ele está dizendo, ele não foi contra mim, contra eu, a palavra encarnada, né? Ele é a palavra encarnada. E João está insistindo nisso, né? E aí eles fazem uma espécie de, não há nada de moral no modo como a gente nasceu. E eles estão fazendo essa provocação porque para já nesse tempo falar da filiação de Jesus, né? Ah, esse cara não é de José, filho da Maria. Você vê que João não conta o nascimento de Jesus como os outros evangelhos. Ele simplesmente diz que ele é o verbo encarnado. Então ele está sempre desclassificando, tentando desclassificar Jesus pela filiação. Nós temos um pai, e esse pai é Deus. E aqui está uma coisa bem legal, que é típico desse tipo de discussão que a gente vê hoje nos podcasts e nos encontros, né? A pessoa vai procurando argumentos e saídas, né? Então, primeiro, você diz que nós somos filhos que vocês não são filhos de Abraão, Jesus diz, porque vocês não fazem a obra de Abraão. Aí ele diz, nós somos filhos de Abraão, sim. Aí Jesus fala um negócio, nós somos filhos de Deus. Vamos para próximo posicionamento. E aí ele diz, se Deus de fato fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e estou aqui. E ele diz, eu não vim por iniciativa própria, foi ele que me enviou. Ele estava falando dessa, de novo, né, dessa filiação que ele tem com Deus e dessa relação que ele tem com ele. Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Só pode ser porque são incapazes de ouvir minhas palavras. É interessante que Jesus fala essa relação entre entendimento e ouvir as palavras dele, né? Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Porque vocês não acolhem as minhas palavras. E é bonito isso, né? É como se a cognição da gente fosse prejudicada, nosso entendimento, porque a palavra tem que cair primeiro no coração, para depois virar entendimento. Quando ela não cai no coração, ninguém entende. Fica uma espécie de coisa esquisita. Do que ele está falando? Eles vão brigar lá. Do que você está falando? Você está endemoniado. Né? É porque vocês não estão escutando as minhas palavras. Vocês estão brigando com elas. Vocês não estão deixando a palavra cair no coração. Porque quando a palavra cai no coração, a mente começa a pensar do modo correto, de um modo bom. Mas a palavra precisa ser acolhida primeiro no coração. Vocês não conseguem me entender porque vocês não são capazes de me ouvir, que é uma coisa muito importante. Aprender a ouvir. E a gente aprende a ouvir a palavra de Deus deixando que ela nos afete no coração. E aí, para clarificar o nosso pensamento. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E aqui ele faz essa acusação pesada, né? Ele está dizendo, e me faz pensar, né? Ele diz que o diabo é homicida desde o início, e toda essa força dessa fala. E é interessante, porque isso me faz pensar quando ele diz para Pedro, para trás de mim, Satanás. Né? Ele tinha dito a Pedro tinha dito a ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele diz, puxa, não foi carne nem sangue que te revelou isso. E na sequência Pedro chama e começa a instruí-lo, dizendo, Senhor, o Senhor não vai morrer, para trás de mim, Satanás. E é muito interessante, porque é como se na gente tivesse essas potências, sabe? Essa potência para diabo, essa potência para ser filho de diabo, para ser filho de Deus, para ser filho de Abraão. Então, é como se nós houvesse tudo isso. O mesmo Pedro que é elogiado, né, que é acolhido na revelação que recebe, é o mesmo Pedro que dá passagem para uma coisa que Jesus chama de Satanás. Então é interessante isso. E Jesus está dizendo, vocês são descendências de Abraão, mas vocês não agem como Abraão. E me permitam insistir nesse ponto, esse é repetitivo. Ele está dizendo, a gente é filho do diabo quando a gente deseja, quando a gente trabalha no caminho homicida, quando a gente procura o caminho homicida, o caminho da mentira.
E que mentira? De que mentira Jesus está falando aqui, se não a mentira que a gente faz contra a gente mesmo? A mentira, como eu dizia anteriormente, é a mentira da negação. Sim, eles são escravos, eles foram escravos, sim, eles estão passando por uma situação difícil, eles dizem, não, a gente tá tudo bem com a gente, sabe? É como, vocês sabem essa coisa do simbólico e do diabólico, né? O diabo é o que faz divisão, o simbólico é o que faz união. É essa coisa de você tá dividido, você está dividido em você mesmo, porque você não consegue acolher a dor desse estado de escravidão e o fato de que você é filho de Deus. Fica confuso e fica diabólico, porque gera esses desejos homicidas e uma mentira, né? A mentira vai gerando uma divisão e os desejos homicidas. Então, o que é mais importante para mim aqui, para hoje, para agora, para esse momento, é pensar com vocês assim, olha, é isso, a gente se torna filho de Deus quando faz as obras de Deus, a gente se torna filho de Abraão quando faz as obras de Abraão, e a gente se torna filho do diabo quando faz as obras do diabo. E é só a gente deixar de fazê-las e tirar as coisas boas do nosso bom tesouro, do bom tesouro do nosso coração, que a gente faz a obra de Deus. Então, não é uma questão estática, não é uma questão de, eu sou crente e eu sou do bem. Eu sou religioso e eu sou do bem. Eu estou em Jesus, eu sou de Jesus e, portanto... Não. Eu sou de Jesus, mas tem hora que eu sou filho do diabo. Se eu agir conforme as obras do diabo, Jesus está dizendo, é filho do diabo, sim. Eu sou descendente do meu pai. Isso se você agir como seu pai. Meu pai era honesto. Se você agir com honestidade. Senão você não está sendo filho do seu pai. Então, é sobre isso. E é sobre a gente suportar as tensões que Jesus vem trazer para o nosso coração, a fim de que sejamos libertos.